Sabe, se a gente desmontar um relógio de bolso quebrado, assim, peça por peça. Uhum. A gente inevitavelmente acha o problema, né? Exatamente. É uma mola que está gasta ou uma engrenagem que saiu do lugar. Sim, a gente conserta, remonta e pronto, o relógio volta a funcionar perfeitamente. Pois é, e essa lógica, cara, ela é incrivelmente reconfortante. Total, ela dá uma sensação de controle, né? Tá, mas aí, e se a gente tentar usar essa mesmíssima lógica cirúrgica, tipo para entender uma floresta tropical? Ah, aí a coisa muda de figura completamente. Muda, né? Ou então, sei lá, para resolver a crise de mobilidade de uma metrópole gigantesca. Nossa, nem me fale. A verdade inconveniente aqui é que se a gente desmontar uma floresta peça por peça no final do processo... A gente não vai ter entendido absolutamente nada sobre a floresta. Nada. A gente só vai ter uma pilha inútil de madeira e folhas mortas no chão. Exato, mas o louco é pensar que, durante uns 300 anos, a ciência clássica tentou tratar o mundo inteiro como se fosse, sei lá. Um gigantesco relógio de bolso. Exatamente. E é fascinante notar como essa visão mecanicista nos trouxe até aqui. Sim, ela teve sua utilidade, claro. Com certeza, o pensamento mecanicista, na sua forma mais pura, é brutalmente eficiente para dominar a matéria inanimada. Mas o choque de realidade acontece porque a vida, a sociedade e a própria natureza, elas escapam pelos dedos dessa lógica de fragmentação. Escapam. A ilusão de que basta quebrar o mundo em pedacinhos menores para entender tudo... Ela falha miseravelmente. Falha assim que a verdadeira complexidade entra em cena. E é exatamente esse o epicentro do nosso mergulho profundo de hoje. Estou animada para isso. Eu também. Hoje a gente vai explorar um material fantástico que destila os escritos de Paulo Martins, focando nas 4 abordagens disciplinares e nessa ciência dos sistemas complexos. Um tema denso, mas que a gente vai desempacotar aqui. Sim, e nosso objetivo nessa imersão não é ficar só listando conceitos, sabe? A missão é entender os mecanismos dessa transição monumental no pensamento humano. Como fomos, forçados a evoluir. Sair de uma visão microscópica isolada para entender uma verdadeira teia viva de conexões. Exato. E o detalhe que torna tudo isso urgente para quem está acompanhando essa conversa... é que não é só um debate de salão, né? Não mesmo. Fazer essa transição é o único caminho estrutural possível se a gente quiser evitar o colapso dos ecossistemas e da própria sociedade. Sem dúvida alguma. A gente vai mapear esse terreno desde a filosofia da ciência, dar uma passadinha nas engrenagens da termodinâmica... Opa, adoro! ...e caminhar até a beira da teoria do caos. Mas vamos manter o foco bem longe daqueles jargões acadêmicos chatos. Por favor, ninguém merece. Pois é. O que o texto de Martins realmente revela é que a forma como a gente estrutura a nossa busca pelo conhecimento dita literalmente o mundo que a gente consegue enxergar. E alterar, né? Exatamente. Enxergar e alterar. Então, olha, vamos começar do princípio. O material descreve primeiro a abordagem disciplinar. A clássica. Isso. A herança direta do iluminismo. O texto descreve ela como analítica e reducionista. Pelo que eu entendi, é aquela ciência milimetricamente desenhada para isolar variáveis, manipular partes químicas. Isso mesmo, a disciplinaridade é o reino absoluto da especialização profunda. Certo. É tipo o biólogo celular que olha só para a célula ou o químico que olha só para a reação molecular e ignora o resto. E sendo justo, ela foi a grande responsável pelos avanços tecnológicos modernos, né? Ah, total. A medicina, a engenharia de materiais, tudo vem daí. Mas aí vem o curto-circuito. O curto-circuito acontece bem na hora que a gente tenta aplicar essa visão super isolada para gerenciar sistemas que são vivos e interconectados. Porque a disciplinaridade pura é meio que cega, né? Ela é cega para sinergia. Ela não consegue enxergar as interações que estão rolando ali, todas ao mesmo tempo. Tá, e para tentar consertar essa miopia, as fontes apontam para um segundo estágio, que é a tal da abordagem pluridisciplinar. Isso, o nome já dá uma pista boa. Dá basicamente colocar várias disciplinas diferentes trabalhando juntas no mesmo projeto. O material até dá um exemplo prático bem legal sobre criar um mapa de aptidão de solos agrícolas. Sim, que você precisa juntar agronomia, geologia... A climatologia, exato. Mas
Lendo isso, me bateu uma dúvida que eu queria te jogar. Manda. Se a disciplinaridade é tipo desmontar o motor de um carro peça por peça para entender o metal, Certo. a pluridisciplinaridade seria apenas jogar todas essas peças numa grande pilha ali no chão da garagem. Olha, Porque, sério, uma pilha de peças de motor, por mais que estejam todas ali pertinhas umas das outras, não vai fazer o carro andar, sabe? essa imagem é muito forte. Mas vamos dar um passo atrás só para sermos justos com a galera da pluridisciplinaridade. Tá, vamos ser justos. Não é exatamente uma pilha desorganizada. É uma pilha de peças exaustivamente catalogadas e muito bem organizadas. Ah, entendi. Uma bagunça arrumadinha. Isso, mas o seu ponto central tá certíssimo. O problema real ali não é a bagunça, É o que então? é a falta de ignição. Na pluridisciplinaridade, as disciplinas convergem em torno de um tema. Elas sentam na mesma mesa e entregam seus relatórios. Mas não se fundem. Exato, elas não se integram de verdade. E o autor do texto associa essa limitação a um modelo filosófico que ele chama de sistema de inquirição kantiano. Ok, vamos tentar fugir um pouquinho do nome do filósofo para não perder a galera. Boa, vamos focar a engrenagem. Como esse modelo funciona na prática, tipo no mundo real? Pensa assim, é tipo você tentar fotografar uma escultura super complexa. Tá. Essa abordagem permite que você coloque várias câmeras diferentes ao redor da escultura. Tipo uma câmera térmica. Isso, uma câmera térmica, uma infravermelha, uma tradicional. Você tira várias fotos ao mesmo tempo, sob várias perspectivas diferentes. E aí você tem um dossiê super rico daquela escultura. Perfeito. O dossiê é rico, mas... E aqui tá o pulo do gato. As fotografias nunca se misturam. Ah, claro. A película não se funde. Cada especialista ainda tá ali, olhando só para sua própria foto. E num ecossistema real isso não funciona, né? Não mesmo, porque na natureza o solo afeta o microclima, que por sua vez altera a umidade. Que muda a química do solo em tempo real. Exatamente, é um ciclo de retroalimentação contínua que a pluridisciplinaridade mapeia tudo separadinho, mas falha em capturar o movimento. Nossa, faz todo sentido. Se a gente aplicar isso a uma cidade, é aquele clássico erro de tentar resolver o trânsito só chamando o engenheiro para construir mais rua. Perfeita aplicação. Eles vão lá, entregam a foto deles, a foto da engenharia civil, mas sem cruzar isso intrinsecamente com a sociologia, tipo, como as pessoas escolhem onde vão morar, ou com a economia do transporte público. O trânsito simplesmente piora. Piora muito. A pilha de relatórios na mesa do prefeito não faz o sistema funcionar melhor. O que nos força a reconhecer o seguinte: se a pilha de peças não funciona e as várias fotografias não resolvem problemas dinâmicos, A gente precisa mudar a natureza do jogo. precisamos de um salto definitivo, E as fontes mostram que a realidade exige a interdisciplinariedade. que é onde a coisa fica séria. Muito séria. E o material frisa o tempo todo. Não é uma soma matemática de conhecimentos. É uma ruptura. É uma ruptura. Um salto pós-moderno na forma de se fazer ciência. E aqui entra um detalhe que eu achei, assim, o mais impactante dessa transição toda. Qual? O gatilho para essa mudança não foi uma epifania tranquila, de um cientista tomando café num laboratório limpinho. Não foi mesmo. Foi o desespero. O texto destaca que o que quebrou o paradigma clássico foi a crise ecológica. A urgência batendo na porta. Exato. A perda massiva de biodiversidade, o colapso de rios e a constatação de que a gente se espremeu em metrópoles que o autor até chama de ambientes neurotizantes. Uma palavra forte, né? Muito forte. Ambientes geradores de estresse crônico. A ciência clássica sempre operou com a ilusão de dominar a natureza. Mas de repente o planeta simplesmente não suportou a pressão desse domínio fragmentado. A ciência acabou virando alvo da sua própria reflexão. O que representa um giro de 180 graus. Como assim? É que o modelo clássico perguntava apenas o que é isso e como eu posso extrair algum valor mecânico disso. A velha visão utilitarista. Exato. Já a ciência interdisciplinar, ela é encurralada pela realidade e obrigada a perguntar por que isso existe. Pra quê? Sim, e como a alteração dessa variável pequenininha vai ricochetear por
toda a teia. Então, na interdisciplinaridade, a galera é obrigada a tratar variáveis de campos totalmente diferentes, de forma integrada desde o começo. Desde o que eles chamam de dia zero da pesquisa. Biólogos e sociólogos precisam criar um modelo do problema juntos, sentados na mesma mesa, antes mesmo de coletar o primeiro dado. Mas peraí, isso levanta um obstáculo que eu achei gigantesco lendo o material. Qual obstáculo? Na ciência clássica, a gente tinha aquela figura meio mítica do cientista neutro, sabe? Aquele observador impassível de jaleco branco, analisando o mundo de fora, através de um vidro. Buscando a verdade objetiva. Isso. Mas se esse vidro quebra, porque o sistema é vivo, é complexo e reativo, como a gente evita o caos absoluto? É a grande questão. Porque se a ideia de uma observação neutra morre aqui, quem é que dita as regras do que é verdade na interdisciplinariedade? Pois é. Como que a gente não cai num relativismo maluco, onde qualquer achismo tem o mesmo peso de um dado científico duro? Essa é, sem dúvida, a encruzilhada metodológica mais difícil. E o texto responde a isso abandonando de vez o velho modelo empírico de neutralidade. Aquele que o autor chama de modelo lockeano, né? Isso, ele chama de lockeano. Lidar com a complexidade interdisciplinar, adota-se um modelo pragmático, o sistema singeriano ou churchmaniano. Tá, os nomes são complicados, mas e a mecânica da coisa? A mecânica é fascinante. A primeira premissa é a mais dura para a ciência tradicional engolir. Simplesmente não existe observador neutro. O cientista desce da arquibancada. Exato, ele desce da arquibancada e entra no campo do jogo. A gente assume que o mero ato de pesquisar um ecossistema ou uma cidade já altera essa mesma comunidade. Cara, é tipo o princípio da incerteza na física, só que aplicado à vida e à sociedade. Perfeito. Não tem como você colocar um termômetro na água sem alterar um pouquinho a temperatura da água. Precisamente. Então, se o pesquisador altera o sistema e, além disso, traz com ele os próprios vieses culturais e teóricos, a verdade deixa de ser um destino final inquestionável. ela deixa de ser aquela coisa escondida debaixo de uma pedra, só esperando para ser descoberta. A verdade passa a ser pragmática. Construída na base do diálogo, então. Sim, ela é construída por um consenso tenso e contínuo entre quem pesquisa e o que está sendo pesquisado. Deixa eu tentar trazer isso pro chão de fábrica, por assim dizer. Imagina que a gente tem um biólogo tentando salvar um rio poluído. Ok, um bom exemplo. Ele tem lá os dados químicos, os satélites, mas na margem daquele rio mora uma comunidade ribeirinha que pesca ali há, sei lá, gerações. O biólogo não chega com a verdade pronta num manual batendo na porta deles. Ele precisa sentar com os pescadores. Que tem um conhecimento empírico brutal, né? Demais, conhecem as correntes, as épocas de cheia. Então a verdade interdisciplinar que vai salvar o rio não é só o gráfico do biólogo, nem só a tradição da comunidade. É o meio do caminho. É a política pública prática e funcional que eles constroem juntos, entrando em consenso. A verdade é o que funciona para o sistema como um todo. Você iluminou exatamente o núcleo pragmático desse modelo. A verdade não é sobre estar absolutamente certo num vazio teórico. É sobre criar soluções que sustentem a vida e a estrutura a longo prazo. Certo, o cenário é lindo, mas olha, me parece incrivelmente frágil. Como assim? A gente tem o biólogo, o líder comunitário, o engenheiro de tráfego e o economista. Todos juntos desde o dia zero. Certo. Todos aceitando que afetam o sistema. Mas, como eles se comunicam? O gargalo da comunicação. Porque a linguagem de um economista é quase alienígena para um ecólogo. Como a gente evita que essa mesa de reuniões vire a Torre de Babel moderna? E é exatamente para impedir esse colapso na comunicação que as fontes apontam para uma necessidade vital. Que é? A criação de uma metalinguagem. Uma linguagem acima das outras. Isso. Ela não anula o jargão do economista, nem o do botânico. O que ela faz é fornecer um vocabulário estrutural universal. Um arcabouço lógico, né? Focado em processos sistêmicos. Uma linguagem que consegue descrever paradoxos, instabilidades e ciclos que acontecem em qualquer área. Seja na bolsa de valores ou na savana africana. Exatamente.
E a base genial que o texto usa para fundar essa metalinguagem vem lá da termodinâmica. Sim, a física entrando para resolver o problema. Mais especificamente, daquele cabo de guerra infinito entre entropia e informação. Isso, cara. Isso realmente muda o jeito de olhar para as coisas. Muda demais. O texto define entropia, e aqui simplificando bastante, como a medida de desordem de um sistema. A perda de capacidade de gerar energia útil, né? Isso. E por outro lado, a informação é o exato oposto. Informação é estruturação. É o que o texto chama de negentropia, a organização. A ordem. E a regra fundamental dessa metalinguagem é meio implacável. Para que se crie ordem e informação dentro de um sistema, a gente obrigatoriamente gera entropia fora dele. Sempre tem um preço. Deixa eu tentar visualizar isso de uma forma mais mundana. É tipo tentar arrumar um quarto que está um caos completo. Clássico. Você cria informação e organização dentro daquele quarto fechado. As roupas vão para o armário, os livros para a estante. Fica tudo lindo. Lindo. Mas essa ordem interna exige suor, queima de calorias e principalmente exige varrer a poeira e jogar os sacos de lixo para o corredor da casa. Pois é. A ordem nunca é gratuita. A desordem, a entropia, foi só transferida para o ambiente ao redor. Nossa, a analogia do quarto capta o mecanismo perfeitamente. Traduz a segunda lei da termodinâmica para o nosso cotidiano. É de explodir a cabeça. E quando a gente conecta isso à metalinguagem dos sistemas biológicos, a gente vê que a informação é a grande força estruturante do universo. Nadando contra a maré da desordem. Exato. Mas o autor adiciona um nível de sofisticação brilhante aqui, que é: a informação tem a capacidade de crescer de forma logarítmica. Tá, e o que isso quer dizer na prática da natureza? Quer dizer que, à medida que a vida evolui para organismos mais sofisticados, ela aprende a fazer muito mais usando proporcionalmente muito menos energia bruta. Ah, entendi. Fica mais eficiente. Muito mais. Um ecossistema maduro é um milagre de eficiência. O problema é, a conta final. O boleto sempre chega. Chega. Todo esse trabalho incrível de manutenção da vida, que diminui drasticamente a entropia dentro da fronteira do ser vivo. Ou da cidade, né? Isso. Cobra um pedágio pesado no exterior. Sempre vai haver dissipação de calor, geração de resíduos. O despejo de lixo entrópico no ambiente macro. É uma negociação constante entre a ilha de complexidade que a gente está construindo e o oceano de desordem que a gente gera ao redor. E para a gente conseguir narrar essa história complexa dessas ilhas de ordem no meio do caos, o autor nos entrega o que eu chamei aqui de um verdadeiro dicionário do caos. Um glossário fundamental. Palavras que a gente usa no dia a dia, mas que ganham um significado mecânico muito denso. E para não virar uma aula chata, vamos pensar na evolução de um sistema como uma jornada cronológica, pegando 3 desses conceitos. Perfeito. Tudo começa com pequenos ensaios do futuro. O sistema ainda é super simples, mas ele já sussurra o que está por vir. O texto chama isso de antecipação ontológica. Um conceito belíssimo enraizado na filosofia e aplicado à biologia. E o que ele significa de fato? A ideia central é que funções extremamente complexas não surgem do nada, tipo num passe de mágica evolutivo. A natureza não tira coelho da cartola. Não. Estruturas biológicas inferiores já ensaiam e pavimentam o caminho para as funções que só vão florescer em seres muito mais complexos. Milhares ou milhões de anos depois. Exatamente. O exemplo botânico dado no material ilustra isso maravilhosamente bem. Da plantinha, né? Isso, a planta dormideira. Aquela erva famosa, a mimosa púdica, que se fecha inteira e murcha quando a gente toca nela. Sim, um mecanismo mecânico. Isso, mas esse movimento de irritabilidade seria uma antecipação biológica de uma função muito mais elevada: o instinto de autodefesa. O funcionamento psíquico primitivo. Que a gente só veria brilhar de verdade muito tempo depois nos animais superiores e nos mamíferos. É a antecipação. Ou também o modo como o simples alongamento da coluna vertebral lá nos primórdios evolutivos já antecipava a arquitetura para o andar bípede do ser humano. O degrau de baixo sempre preparando a estrutura para o andar de cima. E isso prova que os sistemas constroem complexidade sobre fundações profundas. Não é só peça aleatória jogada junto. Faz todo sentido. Mas, seguindo a nossa jornada evolutiva, a gente sabe que o ambiente muda.
O clima altera, os recursos acabam. A entropia externa começa a pressionar o sistema. E quando um sistema vivo que antes estava super estável é forçado sob extrema tensão, ele começa a flutuar. Ele entra no segundo conceito-chave, a bifurcação. Esse é o momento que a estrutura chega num limite elástico, né? Como um elástico esticado ao máximo. Uma encruzilhada crítica, onde a continuidade linear simplesmente quebra. A partir da bifurcação, qualquer pequena perturbação muda o destino todo. E o mais tenso, não tem botão de desfazer. Não tem controplazer. Não dá para voltar ao equilíbrio original. O sistema é arrastado por uma nova força. O que a teoria chama de atrator estranho. Isso. Uma força que vai ditar se essa estrutura vai colapsar de vez ou dar um salto para um nível de complexidade ainda maior. É o verdadeiro ponto de não retorno. E isso acaba nos lançando no ápice da tensão dessa jornada, que é o terceiro conceito do nosso dicionário. A temida catástrofe. Pois é. E aqui, eu preciso puxar o freio de mão e desafiar o texto. Opa, vamos lá. Porque no vocabulário humano padrão, catástrofe é uma tragédia sem tamanho. É um terremoto arrasador, a quebra da bolsa que destrói a economia de um país. Mas na metalinguagem dos sistemas complexos, o texto enquadra a catástrofe de uma forma quase positiva. Eu sei que sou estranho. Como assim uma catástrofe pode ter uma função construtiva? A biologia secretamente torce por um desastre. É super compreensível o seu choque, porque isso bate de frente com o nosso senso moral de sobrevivência. Totalmente. Mas na frieza analítica dos sistemas, a catástrofe não tem moralidade. Mecanicamente falando, ela é só uma ruptura abrupta. Uma descontinuidade. Isso, de um processo que muitas vezes já estava estagnado ou hipersaturado. A catástrofe destrói o padrão antigo. Sim. Mas ao pulverizar esse monopólio estrutural, ela limpa as fundações. Ah, entendi. Ela gera um vasto espaço vazio, um novo vácuo de possibilidades, para que níveis de organização incrivelmente mais sofisticados possam brotar. Cara, se a gente olhar para o espelho retrovisor do planeta, o exemplo definitivo disso é a extinção em massa no final do período Cretáceo. Dos dinossauros. Exato. O impacto do meteoro foi o pesadelo absoluto, a catástrofe final para os grandes répteis. Sem dúvida. Mas foi essa exata ruptura de monopólio que liberou os nichos ecológicos aprisionados. Abriu espaço. Se não houvesse o choque catastrófico limpando o terreno da era dos dinossauros, os pequenos mamíferos noturnos nunca teriam espaço para evoluir. Para diversificar. E, em última análise, gerar os primatas e o cérebro humano que está aqui hoje discutindo isso no microfone. A catástrofe foi a chave de ignição da nossa biodiversidade moderna. Muito difícil. Mas esquece o peso acadêmico. A lógica aqui significa simplesmente que a evolução e o progresso nunca acontecem por inércia. Ou numa paz paradisíaca e tranquila. Exato. O crescimento exige atrito. A evolução acontece através de paradoxos, de choques e tensões profundas entre estruturas que competem. Sem a fricção, sem o caos da bifurcação e a limpeza das catástrofes, A natureza não produziria diversidade, produziria estagnação pura. chegamos a um ponto fascinante de retrospectiva do nosso papo de hoje. Passou voando. Demais. A gente abriu a conversa questionando o perigo da visão fragmentada, né? Aquela ilusão confortável de que a natureza e a sociedade são meros relógios de bolso. Que basta consertar peça por peça. E a gente viu que tentar empilhar conhecimentos isolados através da pluridisciplinariedade não tem poder para ligar o motor da realidade. Fica faltando a faísca. Em vez disso, a crise ambiental nos pressiona contra a parede, exigindo o salto para a interdisciplinariedade profunda. Uma ciência onde quem observa assume a responsabilidade de ser parte vital do sistema que quer curar. E a gente coroou tudo isso revelando a metalinguagem da termodinâmica e do caos. Que consegue dar nome e sentido aos processos de entropia, antecipação e atritos catastróficos que impulsionam o universo. O que obrigatoriamente traz a nossa reflexão agora para o solo firme da aplicabilidade prática. Sim, porque a teoria pela teoria não basta, né? Porque alguém fora de um laboratório de ecologia deveria se importar profundamente com essa mudança de paradigma. Porque o pensamento fragmentado está literalmente adoecendo as nossas estruturas modernas. Como assim? Pensa em quem está nos ouvindo agora trabalhando num ambiente corporativo denso,
ou na criação de políticas públicas para uma cidade caótica. Muito provavelmente, essas pessoas reconhecem esse desastre sistêmico no dia a dia. Com certeza. Quantas vezes o mercado tenta resolver uma queda brusca de vendas apenas cortando drasticamente os custos do departamento de marketing? Tratando a empresa como se fossem pecinhas de Lego soltas. Exato. Eles cortam a engrenagem, mas asfixiam o organismo inteiro. Usar ferramentas reducionistas do século XVII para tentar resolver a crise sistêmica do século XXI Não é só ineficiente, é uma rota expressa para o colapso total. é a velha máxima. Não adianta tentar lixar e polir a engrenagem perfeita se o mecanismo inteiro do relógio já derreteu. Nossa, resumiu perfeitamente. E é justamente nesse ponto crítico que a gente precisa ancorar um último pensamento provocativo. Pra galera ir pensando. Isso. A gente debateu exaustivamente a regra de ouro da termodinâmica. A realidade de que todo ganho maciço de informação e ordem dentro de uma fronteira fechada. Invariavelmente cobra um imposto invisível. Ele empurra montanhas de entropia e desordem para o ambiente externo. Agora pensa no nosso momento atual. Certo. A civilização tecnológica em que a gente vive hoje gera, armazena e organiza informação em servidores gigantescos, numa velocidade e complexidade que o planeta Terra nunca viu. É absurdo o volume de dados. A nossa ilha de ordem humana brilha intensamente, mas, seguindo a lógica estrita do sistema que a gente acabou de ver, Onde é que a gente está despejando a entropia? exato, onde, física e metafonicamente, nós estamos escondendo todo o volume colossal de desordem resultante. Olha, essa é, sem exageros, a pergunta definidora da nossa era. Fica no ar, né? A tensão invisível não desaparece, ela só vai se acumulando nas margens do sistema. E se o nosso ecossistema global perder a capacidade elástica de absorver e reciclar toda essa desordem externa? Será que a gente está silenciosamente se aproximando de um ponto de bifurcação em escala planetária? É de tirar o sono. Talvez seja a hora exata de parar de olhar obsessivamente para as engrenagens soltas no chão da garagem. E começar, com urgência, a olhar para a estrutura maior ao nosso redor. Antes que a pressão da encruzilhada tome a decisão por nós. Perfeito.